Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, uma boa tarde a todos, uma boa noite. Meu nome é Pastor Alexandre, fazendo essa meditação todos os dias. Talvez seja a primeira vez que você esteja me ouvindo. Bem, meu querido, queria pedir a você, meu amigo, minha amiga, que se essa palavra falar com você e te abençoar, que você possa compartilhar com mais 3 pessoas no grupo de família, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E hoje nós vamos estar fechando aqui, essa semana que nós fizemos aí de segunda até hoje, sobre os 5 princípios, os 5 passos para nós termos uma comunhão com Deus, andarmos com Deus. E hoje, para nós fecharmos, quero ler aqui o livro de João, capítulo 5, Epístola de 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Cansado, a mente já começa a falhar. Bom, queria falar hoje sobre viver em comunhão com Deus e com os outros. Coisa difícil, mas vamos ler aqui para nós entendermos. Assim nos diz a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito bem, meu querido, aqui a palavra de Deus, ela fala sobre o princípio para termos comunhão. E ela aponta duas colunas. Lembra que nessa semana, acho que foi na terça ou foi na quarta, que nós falamos sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo? Pois é o mesmo princípio. Observe que no versículo 6, a palavra do Senhor diz: e se dissermos que temos comunhão com Ele quem? Com Deus. Então, o primeiro princípio para que possamos viver uma vida de comunhão com Deus e com os nossos irmãos é nós andarmos com quem? Com Deus. Agora, pastor, como é que nós andamos com Deus? Aí a palavra de Deus aqui mesmo, ela diz, e se andarmos em trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. O que é andar em treva? Andar em treva é andar no pecado. Andar em treva é, como nós falamos ontem, de andar em desobediência à palavra do Senhor. Andar em treva é quando nós deixamos de praticar a verdade, que é a palavra de Deus, para nós podermos andar o quê? Na mentira. Eu costumo dizer na igreja, até você me perdoe, se você discordar não há problema com isso, mas eu costumo dizer o seguinte: o pecado não é ruim. O pecado, ele é bom, ele traz satisfação para a carne. A carne fica alimentada, você se sente bem. O problema do pecado são 2. O primeiro grande problema do pecado é porque o pecado, ele acaba com a nossa comunhão com Deus. Aquele prazer, aquela alegria que você sente de poder estar adorando a Deus, sabe? De você se sentir leve, você se sentir bem, você se sentir tranquilo, você não ter peso de culpa. Então, o pecado termina. Porque ele vai fazer justamente ao contrário. Você vai se sentir pesado, você vai se sentir culpado, você não vai ter mais alegria com Deus, com as coisas de Deus, você vai começar a ver pecado em todo mundo, você vai começar a ver erro em todo mundo. O pastor não presta, a pastora não presta, o diácono não presta, a diaconisa não presta, o presbítero não presta, o pregador não presta, a igreja não presta, o louvor não presta, quem canta não presta, e nada presta. Isso por quê? Porque você já está vivendo uma vida de pecado. E quais são, pastor? São N pecados. Mas eu tenho aprendido que o pecado, a principal porta de entrada para o pecado é através de você abrir brechas, vendo coisas que não é para ver, observando coisas que não é para fazer. Então as pessoas começam a abrir brechas, mais companhias, mais conversações, e você vai abrindo brecha, o pecado vai o quê? Vai entrando. Ele vai entrando, e isso vai minando a sua comunhão com Deus. Então, o primeiro pilar para que nós possamos viver uma vida de comunhão com Deus, é ter o que? Uma vida de santidade. Uma vida de santidade. E uma vida de santidade é cara. É cara como assim, pastor? É dinheiro? Não. Uma vida de santidade é uma vida de renúncia. É uma vida que você tem que renunciar a muitas coisas, para que você possa se chegar mais a Deus. E o segundo pilar? O senhor falou, mas vamos lá, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, ou seja, tendo o que? Santidade. Temos comunhão uns com os outros. Então observe, quando o crente ele anda na luz, quando o crente ele pratica a palavra de Deus, quando o crente ele é vigilante, o que acontece? Ele vai passar a ter comunhão não só com Deus, mas vai passar a ter comunhão também com os outros irmãos. E por quê, pastor? Porque aquele que falava mal dos outros já não fala mais.
Aquele que, como eu disse, né, que o cantor não canta bem, o pregador não prega bem, o pastor não preside bem, né, não pastoreia bem. Porque a irmãzinha lá tá com o coque meio torto, porque a outra fez uma sobrancelha maior do que a... Enfim, quando você começa a andar na luz, essas coisas vão, sabe, acabando. Vão acabando porque se alguém chegar para você para falar mal do pastor, falar mal de um obreiro, falar mal de um irmão, você vai dizer, não, irmão, vamos orar por ele. Vamos orar, vem cá, me dá a mão aqui, Senhor, abençoa. Né? Então você vai começar a ter comunhão com os irmãos. Você vai passar a ter comunhão com toda a igreja. Então isso é o quê? Isso é estar fortificado na fé. Então, apenas recapitulando aqui. Na segunda-feira, nós estudamos o quê? Falamos sobre nascer de novo. Na terça-feira, falamos sobre amar a Deus sobre todas as coisas como a ti mesmo. Na quarta-feira, falamos conhecer a Deus. Ontem, quinta-feira, falamos sobre obedecer a Deus. E hoje, sexta-feira, estamos falando sobre viver em comunhão com Deus. Então estão aqui os 5 passos para que você possa ter uma vida de vitória com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de realmente você andar na rua, as pessoas reconhecerem Deus na sua vida, as pessoas realmente reconhecer que você é um cristão, que você é um homem, que você é uma mulher de Deus, que você é um profeta. Isso é muito bom, sabe? Isso alegra o coração de Deus. Lembra quando Satanás se apresentou diante do Senhor? O que Deus disse para Satanás? De onde vieste? De rodear, passear a terra. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro igual a ele não há. E a pessoa Deus falar de você, tem visto minha serva Maria, meu servo José, meu servo Joaquim, meu servo Alexandre, sabe? Minha serva Débora, minha serva Eliana, minha serva Elaine, sabe? Meu servo Celso. Olha quantos nomes, né? Como é que seria, é gostoso a gente poder saber que Deus, ele se alegra a tal ponto. Ele perguntar pro diabo, olha lá, meu servo tá, é firme. Agora se prepara que a luta vem. Quem te disse que ser crente é fácil? Não é fácil não, meu amigo. Ser crente é prova, mas vale a pena, né? Porque o nosso galardão que está guardado no céu é maior do que tudo isso que está posto hoje. Deixa o pastor orar por você. Pai amado, Pai querido, eis aí para essa amiga, Senhor, meu Deus, neste dia, Pai. Toma, Senhor, os carinhos em tuas mãos, ó Pai, abençoa, Senhor. Firma, Pai, os passos de cada um, ó Pai. Senhor Deus da glória, Pai querido, ó Senhor, é o que nós pedimos, Senhor. Abençoamos, ó Pai, a vida familiar, Senhor Deus, a família, Senhor, de cada um que nos ouve, Pai. Com a bênção da prosperidade, com a bênção, Deus querido, da Tua presença, Senhor Deus, da Tua santidade. Pai, repreenda, Pai, o espírito de morte, Senhor. Repreenda, Pai querido, Pai amado, todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu querido. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Querendo Deus, a paz do Senhor.